Obsolescência programada sem militância, Gabriel Ricardo no Farol da Liberdade. Estou aqui com meu amigo Guerreiro. Olá, pessoal. Um prazer novamente estar com vocês. Isso aí do seu lado, Guerreiro, a gente tem o liquidificador mais eficiente do mundo, porque se a gente tivesse só esse e não tivesse obsolescência programada, você ficava a vida inteira, passava da avó para filha, da avó pro neto, pro bisneto, ficava a vida inteira com esse rapaz, porque não deveria existir, não é, seu Guerreiro? Eu acredito, inclusive, que se você derrubar esse copo, quebra o chão, mas não quebra o copo. Acho que é uma boa opção. Última tecnologia, várias opções ali. Faca, extremamente potente, né? E para quem mora em apartamento, eu acho que é uma boa. Inclusive, eu tenho um vizinho, cara, eu moro no 7º andar, o meu vizinho deve morar no 14º, por aí eu ouço quando ele tá fazendo uma sobremesa de papaya, vibra o prédio. Acho que é uma boa saída para você que é contra a obsolescência programada, ter esse tipo de ação, esse tipo de equipamento moderno. É isso. Não, mas é até interessante que a gente está tratando isso aqui, Guerreiro, porque o pessoal, o que, que eles dizem, né? Obsolescência programada. Por exemplo, esse telefone aqui que está na minha mão. O que, que é dito pelas pessoas, né? E aí eu gostaria de entender sua opinião. Pô, tem uma hora aqui que a fabricante do telefone simplesmente fica jogando atualização o tempo inteiro no telefone, até chegar num ponto que ele simplesmente destrói. Ou, por exemplo, a bateria dele, que é feita de lítio, ela não melhora há muito tempo, porque é interesse dos fabricantes. É sempre uma coisa muito mirabolante, né? Não, é interesse dos fabricantes, tal, aquela coisa, tal, todo mundo com capuzinho assim, todo mundo se reúne numa sala e sabe, para lascar o povo de obsolescência programada. E eu queria entender, seu Guerreiro, por que que isso é mentira? Exato, né, Gabriel? A gente sabe que a indústria precisa vender, né? É, não tem. Quem aqui trabalha, seja com produto ou serviço, a gente está envolvido em algum elo da indústria, né? Seja como consumidor, seja como trabalho, como profissão. Então, o que garante seu emprego? Modelo econômico. Se a indústria não cria uma estratégia de inovação, de fidelização, no final do dia, essa militância em cima de obsolescência programada, não faz sentido, porque a indústria precisa inovar o produto, ela precisa te fidelizar, ela precisa criar um plano estratégico cada vez mais rápido para atender a sua necessidade, para controlar a concorrente, né? Então, se a gente não tivesse a obsolescência programada de forma estratégica, literalmente a gente estaria com esse tipo de equipamento nas nossas casas até hoje. E o ponto aqui, de novo, a gente volta para a origem, né? O que é o problema? A obsolescência programada ou a falta de canal de destinação adequada para o reciclo e reuso? A indústria não tem culpa, pessoal, se na sua cidade você não tem onde destinar de forma adequada. Inclusive, a gente vai trazer aqui um pouco de sucesso, de case de sucesso de terras tupiniquins, exatamente para quebrar um pouco disso. Algumas indústrias no Brasil já estão criando meios para esse fechamento de ciclo, justamente pela obsolescência programada, sendo uma vantagem econômica, um movimento capitalista para que eu fortaleça e fidelize o meu cliente, aumente minhas vendas, aumente empregabilidade, aumente receita, versus a falta de indústria de reciclagem e reuso, ou trazendo um outro ponto importante aqui para o nosso pensamento, para o que a gente luta aqui no canal, que o próprio Abraham traz isso, o Brasil é um dos países com maior taxa tributária no Brasil, onde isso quebra o seu poder de consumo. Então, literalmente, você fica lá no YouTube vendo filmes de brasileiros na Europa, filme de brasileiros nos Estados Unidos, ou de qualquer outro lugar do mundo, comprando, acessando, tendo oportunidades muito mais em conta do que aqui no Brasil, fazendo comparativos, mesmo fazendo conversão de moeda, ficando mais barato que aqui. Então o problema não está na obsolescência programada, o problema está na taxação de imposto, de tributo que você paga em cima de qualquer coisa que você compra aqui, que é o que acontece na maioria dos casos. Não sejamos hipócritas, pessoal. Se a gente tivesse um poder de consumo melhor, as pessoas, a sociedade, principalmente para celular, aqui eu faço uma pergunta para o Gabriel: será que um socialista de iPhone
Não seria a favor da obsolescência programada? Não trocaria aí por um iPhone 15, Gabriel? Sem dúvida nenhuma. E tem aqueles vídeos clássicos, né, seu guerreiro? E vocês que estão aí em casa, vocês já devem ter assistido isso diversas vezes na internet, principalmente agora TikTok, essas redes sociais mais rápidas. A pessoa compra uma passagem aérea, vai para os Estados Unidos da América. Para ir para os Estados Unidos da América, ela precisa ter um visto, ela precisa ter passaporte, tudo isso gera papel, tudo isso anda de caminhão o tempo inteiro. Ela vai até o consulado, gasta combustível, ela ganha o seu visto, gera um monte de resíduo de combustível de aviação para ir até os Estados Unidos, comprar um telefone que é produzido na Ásia e vai para os Estados Unidos. Ela compra lá, volta para cá para ter um telefone para ela usar e ainda é mais barato do que ela comprar aqui. Quer dizer, quando se fala de obsolescência programada, quando se fala de impacto no clima, não se fala desse tipo de coisa. É engraçado, não é? Porque eu gero um impacto gigantesco porque é viável economicamente, mas eu ir até lá comprar um aparelho telefônico do que comprar num shopping perto da minha casa. É uma vergonha isso. E assim, às vezes no Brasil, você falar o óbvio, parece que as pessoas ficam um pouco chocadas. Nossa, eu nunca tinha pensado isso, é verdade. E a turma dos verdinhos, a turma que é ambientalista, entre aspas, e o nosso programa aqui é obsolescência programada sem militância, finge não enxergar, porque eles sabem a verdade, não é, seu guerreiro? Exato, é o próprio. Vamos trazer a nossa realidade aqui para automóvel. No mundo inteiro se paga menos, na verdade, se paga mais pela vida útil do carro, ou seja, quanto mais velho o carro, mais caro ele fica, porque você tem poder de consumo, justamente para você trocar aí a frota, sempre estar com um carro novo menos poluente. No Brasil é o contrário. A partir de 30 anos você já não paga alguns impostos. Então, assim, o governo cria um sistema tributário extremamente inviável, tirando o seu poder de consumo, e a militância ainda traz para você, nossa, a obsolescência programada é um problema, porque as coisas duram um pouco na sua mão. Não, é o que garante seu emprego. Então, na verdade, é o contrário. O fechamento de ciclo é você ter acesso às coisas, ter poder de consumo, por trás uma indústria de reciclagem e reuso, ou seja, todos os equipamentos que você consome, todos os produtos que você consome, você como cidadão tendo aí a opção de levar em pontos de destinação adequada e a indústria fechando o ciclo. É tão simples quanto isso. Né? Cara, é um detalhe, desculpa até te cortar, é uma coisa impressionante isso. O que você vê aí, perto da tua casa, faz esse teste, um tanto de caminhão da década de 70 rodando, carro antigo rodando, esses carros são menos eficientes os motores dele. É o exemplo aqui do liquidificador. Eles gastam mais energia, eles consomem mais combustível, eles são mais poluentes, sim, sem dúvida nenhuma. A gente não tem nem o que discutir em relação a tudo isso. E você, ao invés de ser estimulado a comprar um veículo novo, a comprar, renovar a frota de caminhão e ter incentivo tributário para o dono da indústria trocar de caminhão, não, de jeito nenhum, você é punido, meu. Teu IPVA vem mais caro porque o teu carro, porque o teu caminhão, porque tua frota é mais nova. Como é que você tem coragem? Como é que você tem cara de pau de falar de obsolescência programada? Esses dias no Senado aqui, brasileiro estava sendo, não, vamos fazer uma comissão para aprovar a lei que proíbe a obsolescência programada. Pô, tem que ter lei para proibir senador da República. Porque isso é uma vergonha, cara, aqui no Brasil. Não se trata nunca o tema de uma maneira frontal, agredindo de fato a raiz do problema. Sempre fica, não, a culpa é da Apple, porque ela faz telefone que a bateria acaba em pouco tempo. A culpa é do ventilador que quebra em pouco tempo, do liquidificador, da televisão, do micro-ondas. A culpa é de todo mundo, menos de uma logística reversa eficiente que te faz entregar esses equipamentos que já não funcionam mais, você tendo créditos tributários para comprar um novo e poder fazer o seu consumo consciente, cara. Não tô falando pra você comprar uma calça lá no site ou na loja do shopping que em 2 semanas rasga e não presta mais. Não é isso que a gente tá falando, né, seu guerreiro? É simplesmente você utilizar o seu dinheiro, comprar produtos mais novos, mais tecnológicos que te atendam e você não precisar ficar com o famoso copo aí de alumínio 690 anos de pai para filho, de filho para bisneto. Exatamente. Não é a solução.
Vamos então a alguns exemplos sadios e inteligentes de terras tupiniquins. Um caso que a gente traz aqui, e o mais interessante é que nossa política foi sancionada em 2010, e esse guerreiro aqui, né, André Saraiva, teve essa sacada de montar o PRAC, que é o Programa de Responsabilidade Ambiental Compartilhada, em 2000. Um cara aí, grande executivo do setor de energia, a vida toda empresarial e executiva no mundo de baterias veiculares, teve uma grande sacada. Como em alguns vídeos anteriores a gente comentou aqui sobre o Ray Anderson da Interface, temos aqui o Ray Anderson de Terras Tupiniquins. Ou seja, ele criou um sistema econômico, já que estamos falando de obsolescência programada, está aqui a solução de obsolescência programada. Literalmente, ele fabrica baterias veiculares, ele não comercializa baterias, ele aluga. Então, quem que é o cliente dele? Grandes empresas que têm grandes frotas de veículo colocam a bateria do PRAC nos seus veículos. No término da vida útil da bateria de um carro que dura de 4 a 5 anos, ele faz a substituição, então ele tem uma recorrência econômica e financeira dentro do fluxo de caixa do PRAC. E, em paralelo, essa indústria, esse cliente dele não tem esse resíduo de bateria gerado, porque esse resíduo é do PRAC. Ele tem a indústria de beneficiamento primário e secundário, transformando bateria antiga, usada, com o término da vida útil, em bateria nova. E ele tem esse fechamento de ciclo de consumo energético em cima de chumbo, muito eficiente e muito inteligente. Então, temos aqui alguns exemplos. Mais uma dica para vocês, mais uma falácia comunista. Obsolescência programada não é o problema. Precisamos de mais empresários, mais tecnologia, mais estratégia, mais inteligência econômica para esse tipo de fechamento de ciclo. Isenção fiscal para a indústria de reciclagem. O que a gente precisa é gerar emprego, montar indústrias, ter indústrias focadas em tratamento, em beneficiamento de resíduo, para transformar isso em novas oportunidades de consumo, que, de novo, passando a palavra para o Gabriel, para a gente começar a fechar aqui mais um vídeo, o ponto é minha opinião? É a opinião do Gabriel? É a opinião do Abra, do Arthur? Não, pessoal, é uma lei sancionada que poucos brasileiros sabem do benefício e quebrando um pouco essa falácia hipócrita, principalmente em se tratando aí de obsolescência programada. É isso, Gabriel. Um pouco, desculpa aqui o meu desabafo no finalzinho, mas isso realmente me incomoda bastante de ver mais uma vez, mais um vídeo a gente vai fechando aqui na falta de oportunidade econômica que a gente deixa passar. Tá aqui um batalhador que conseguiu criar um sistema econômico interessante. Exato, e a gente já citou aqui o próprio Ray Anderson, né, que você comentou no outro exemplo. A gente tem que trazer excelentes exemplos de pessoas que perceberam o impacto ambiental de verdade e tiveram uma medida concreta. De forma econômica, não militante, fechando o ciclo. Exato. É de fato você perceber e nisso uma oportunidade. Existem N exemplos importantes nesse sentido. Aqui em Osasco mesmo tem a JR Diesel, que também faz essa parte com caminhões e tudo mais. Então, estes são exemplos de grandes empreendedores. Grande Rufino. Exato. Grande Rufino, outro batalhador aí, né? Grande reciclador de caminhão. Exato, exato. Então, ó, tudo que a gente está trazendo aqui, isso aqui não é propaganda, pô. Isso aqui eu não recebo um centavo dessa história. A questão é a seguinte: é olhar a agenda positiva, gente que tem impacto verdadeiro, ao invés de deputeg, gente que fica lá no Twitter o dia inteiro, em Instagram, em rede social, lá, gente de esquerda, socialista, comunista, lá, progressista, que fica o tempo inteiro, ai não, tem que salvar o sapinho verde, tem que parar de jogar lá canudo para tartaruga comer. Eu concordo, é verdade, mas qual que é a medida concreta que você está colocando na mesa para que isso seja verdade? Aonde que você vai absorver o volume de resíduo gerado? Na indústria. Exato. É uma indústria que produz e uma indústria que ajuda a levar embora, cara. A levar embora da sua casa. Isso gera emprego, cara, e tá na mão, já tem lei para fazer. É um potencial não explorado da nossa nação, que é assim, ó, para colocar em prática. Quebra muita máfia, quebra toda essa galera que ganha muito dinheiro com essa história aqui no Brasil,
desse tipo de coisa que não é feita e já tá, cara, na mão. A gente tem na mão ter um sistema de reciclagem como os europeus, como a Alemanha, como grandes países do mundo hoje fazem, mas não consegue colocar em prática por quê? Por causa de politicagem e imposto, né, não, Guerreiro? É Deixa aí sua isso aí. mensagem pra galera. É isso. Então, de novo, para finalizar, é problema da obsolescência programada? Não. O problema está na sua carga tributária, limitando o seu poder de consumo, o seu poder de compra, e da indústria a mesma coisa. Se eu tenho retributação, eu não tenho indústria. Então, de novo, lógico que para uma visão militante é muito melhor você ter, eu concordo nesse ponto, é muito melhor você ter um liquidificador da década de 20, porque já que você não tem para onde destinar mesmo, então é melhor você passar aqui para os seus bisnetos, tataranetos, justamente porque já que você não tem o canal de consumo, tá ali o papel dele brigar pela indústria de reciclagem, já que não tem, é mais fácil ele apoiar essa falácia. Vou pensar num desse, deixar aqui talvez para os meus tataranetos. É isso. É isso, pessoal. Grande abraço para vocês. A gente se vê Um no próximo abraço, programa. pessoal. Até a próxima.